A água é uma substância líquida que parece incolor a olho nu, em pequenas quantidades, inodora e insípida, essencial a todas as formas de vida, composta por hidrogênio e oxigênio. É uma substância abundante na Terra, cobrindo cerca de 3/4 da superfície do planeta, encontrando-se principalmente nos oceanos e calotas polares, mas também em outros locais em forma de nuvens, água de chuva, rios aquíferos ou gelo. A água é o constituinte mais característico da Terra, ingrediente essencial da vida, ilustrando essa necessidade de água. Um certo indivíduo está num deserto e necessita de água. Nesse caso, a água é tão importante que este indivíduo deixa qualquer riqueza que possua e passa a querer a água antes de qualquer outra coisa. Na Terra há cerca de 1360 milhões de quilómetros cúbicos de água que se distribuem da seguinte forma: 1320 milhões de quilómetros cúbicos, 97%, são água do mar. 40 milhões de quilómetros cúbicos, 3%, são água doce. 25 milhões de quilómetros cúbicos, 1,8%, são gelo. 13 milhões de quilómetros cúbicos, 0,96%, como água subterrânea. 250 mil quilómetros cúbicos, 0,02%, em lagos e rios. E 13 mil quilómetros cúbicos, 0,001%, como vapor de água. É de notar que cerca de 70% do corpo humano é composto por água. No século XX, aumentamos continuamente a utilização de água, de tal forma que em 2000 o consumo foi aproximadamente 9 vezes maior do que em 1900. Com o crescimento atual, prevê-se que o consumo de água doce duplique em cada 21 anos. O consumo de água varia de região para região e de país para país. 2 mil milhões de pessoas vivem com falta de água em 34 países, asiáticos, africanos e do Médio Oriente. Esse número poderá aumentar significativamente até 2025. Desde 1970, a escassez da água associada a grandes secas matou mais de 24 mil pessoas por ano. Em 1998, 25 milhões de pessoas tiveram de abandonar as suas casas devido à falta de água, à poluição e às cheias na bacia dos rios. Aproximadamente 40% da população do mundo vive em zonas áridas e semiáridas. Em muitos países, mulheres e crianças têm de percorrer grandes distâncias carregando água, por vezes contaminada. A agricultura e a indústria utilizam grandes quantidades de água, que é muitas vezes desperdiçada e que em muitos casos poderia ser reaproveitada. Noções a saber: água mineral. Água caracterizada por ser uma água do subsolo e por ter um nível relativamente constante de sais minerais e outros compostos. A água mineral não é tratada nem acrescida de sais ou quaisquer outros elementos, tais como os aditivos. Água de mina. Água que deriva de uma formação subterrânea, da qual a água corre naturalmente para a superfície terrestre. As águas de nascente fazem parte deste grupo de águas engarrafadas. É de salientar que a água de diferentes minas pode ser vendida sobre a mesma marca registada. Água gaseificada. Água que sofre um tratamento e adicionamento de dióxido de carbono. No fim do seu tratamento, terá a mesma quantidade de dióxido de carbono que teria da fonte onde foi extraído. Água termal. É, em geral, uma água que tem a temperatura superior a 4 graus à temperatura média do ar da região. Em termos de hidrologia médica, uma água termal é simplesmente a que é utilizada em balneários termais, ainda que geologicamente não cumpra o critério de temperatura. No nosso país, 50% das águas disponíveis são oriundas de Espanha, sendo que 94.157 pessoas em 2001 não tenham água canalizada. Nota: para mais informações, consultem o gráfico da página 112. Há mais de 2500 anos que os homens e mulheres procuram águas termais para tratamento de perturbações digestivas e respiratórias, para problemas de reumatismo, da pele, etc. Em Portugal, há cerca de 39 estâncias termais em exploração. O assunto desta aula encontra-se entre as páginas 109 e 114 do nosso livro. Contaste um segredo ao rio. O rio o levou ao mar. Não tarda que a terra saiba da nuvem que anda no ar.